Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Comentário de Fénelon Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouro de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos que se lamentam da humanidade em geral resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe que se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Algumas pessoas, a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que os outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos e todos os demais que vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo em família, da casta e da nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família aceita a nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um processo que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Esse é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis, muito em breve, a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Então, com essas palavras nos trazidas pelo Evangelho, vamos entrar em oração para receber as mensagens de hoje, as orientações,
de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nos comprometemos a perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Pelo contrário, livra-nos do mal. Que assim seja. Hoje, temos o nosso irmão Jefferson do Centro Espírita Seara de Jesus, de Criciúma. Está com a palavra. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Também uma boa noite especial ao pessoal que nos acompanha na internet. Não poderia ter uma introdução melhor para a minha palestra do que esse Evangelho da noite. O Evangelho fala sobre o germe do amor que está em todos nós e que nós somos egoístas com esse amor, porque nós amamos a nossa família e os nossos amigos e esquecemos a sociedade. Ele diz que o amor é quando você amar a todos. A todos. E o tema da palestra é amai os vossos inimigos. Então, é um complemento focado agora nos nossos inimigos. Nós estamos em setembro, é importante a gente lembrar, setembro amarelo, prevenção ao suicídio, valorização da vida, e nós sabemos que muitas vezes as convivências, as relações, podem nos levar a uma depressão profunda e, através do conflito dessa relação, nos levar ao suicídio. Então, é importante também a gente estudar esse tema, porque as convivências e as relações são muito difíceis, e é isso que a gente precisa entender. Essa palavra entender se faz necessário, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Para que você lide bem com as suas dificuldades, você precisa usar a sua razão. Como foi dito no Evangelho, a Terra ainda não é um paraíso, onde tem dores e lágrimas aqui. Então, os sofrimentos fazem parte da nossa vida constantemente. E diante do seu sofrimento, se você utilizar a emoção, você se aproxima muito mais rápido da depressão, do desespero e do suicídio. Então, a dor faz parte da nossa vida, mas nós precisamos evitar o desespero. Esse é o nosso grande objetivo. E nós só evitamos o desespero se a gente conhecer bem a matéria que nós estamos vivendo. Isso que a gente precisa em nossas vidas conhecer. Então, eu queria que vocês pensassem. Qual é o seu inimigo? O seu inimigo, qual é? Mas, às vezes, o inimigo seu não é o pior da Terra. Então, quando ele fala amai o próximo, amai o inimigo, ele não diz quem é o inimigo. Mas também não diz qual crime foi feito. Porque Jesus falou, amai não 7, mas 70 vezes 7. E não diz qual foi a ofensa. Mas ele diz que é para você perdoar. Então, quando ele diz amai o inimigo, ele não diz o que o inimigo fez. Então, cada um escolha um inimigo para você. Eu escolhi um pedófilo. Um pai pedófilo. Dá para entender o pedófilo pai pela emoção? Porque se a morte do filho talvez seja a dor maior que um pai e uma mãe passam, a agressão de um pai para com um filho talvez seja a pior que a gente possa também ver. Então, existem vários pedófilos, existem vários crimes. Eu queria só colocar um para representar. Para a gente conseguir entender esse processo de uma forma racional. Isso quer dizer, vivenciar essa dor nunca vai ser fácil, mas a gente precisa entender. Na pergunta 916 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma questão. Ele pergunta, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, ele está querendo saber por que tanto egoísmo na sociedade, tanta violência na sociedade. A gente pode pegar a pedofilia. A pedofilia é um egoísmo. Não é? A pessoa deseja abusar de uma criança. É o egoísmo dele, acima de qualquer moral. Ele deseja roubar, ele deseja matar, ele deseja bater, ele deseja corromper. É o egoísmo do violento. E aí Kardec quer saber, parece que a sociedade está aumentando esses crimes de egoísmo. Aí os espíritos respondem para o Kardec. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. O crime hediondo, que é do direito, deve entender para onde vai o crime hediondo.
Então, ele está dizendo o seguinte: quanto maior o mal, maior o crime fica. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. Não sei se vai ficando claro para vocês. É duro a gente entender, tem que usar muita razão. Ele está dizendo que era preciso o egoísmo chegar a determinado ponto. Homofobia, racismo, pedofilia, agressão contra as mulheres. Produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. O que ele está dizendo? Nós somos espíritos violentos, criminosos, imperfeitos, aonde o mal habita na gente. A gente vai precisar de várias encarnações para que a gente se limpe. Para que a gente possa realmente dizer, somos espíritos puros, somos espíritos limpos, nós amamos as crianças, respeitamos os idosos. Por mais que você não cometa essa violência existe na Terra. E aí a gente acha que isso é criado pelo demônio. Deus está no comando de tudo. Então ele está dizendo o seguinte, que antigamente a violência era escondida. A pessoa batia na mulher, violentava a criança, violentava os homossexuais. Tinha violência em sociedade e ninguém falava nada. Então foi preciso que a violência ficasse tão forte que a pessoa dissesse, chega, vamos combater essa violência. Ele está dizendo o seguinte, na sua casa, os conflitos que estão acontecendo é o egoísmo da casa. É o egoísmo das pessoas. Às vezes vai ser necessário chegar a uma violência tão grande dentro de casa para que as pessoas parem de brigar. É mais ou menos isso que eles estão dizendo para a gente. Então a gente às vezes deixa explodir a bomba em vez de desarmá-la. Desarmar a bomba é desarmar pelo amor. Só que a gente não sabe amar ainda. Chega no Evangelho de Mateus. Ele diz, aprendestes que foi dito, amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É o que estava no Evangelho. Você vai amar seus amigos e seus parentes e vai odiar as outras pessoas que você não gosta. Aí Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não importa o que a pessoa fez com você. Não importa o que ele fez na sociedade. Se você é cristão, você tem que amar. Aí você vai dizer, eu não consigo amar. Eu não consigo amar essa pessoa. Eu não consigo amar esse terrorista, eu não consigo amar esse assassino, eu não consigo amar esse pedófilo, eu não consigo amar esse racista, esse homofóbico, eu não consigo amar. Mas ele é seu irmão. Por isso que a gente é espírita, por isso que nós somos reencarnacionistas. Uma vida só é impossível você amar uma pessoa dessa. Se você for utilizar a emoção e a pessoa foi pedófilo com o seu filho, é capaz de você ir matar. Aí vem a vingança. E aí a gente tem o capítulo da vingança. Que ele diz, não é para você se vingar. Só que aí não fica claro para as pessoas entenderem como é que eu posso amar o inimigo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás no céu. E aí vem a grande dificuldade da doutrina espírita quando as pessoas não entendem. Entrou a vítima aqui. Sofreu uma agressão do marido, do filho, da sociedade, de um bandido. Sofreu violência. Ela entra na casa como vítima. E aí ela está se alimentando de ódio, de mágoa, de tristeza, de todos os sentimentos terríveis que aquela dor causou nela. Antes de chegar no Espiritismo, a doutrina traz o Evangelho. O Evangelho diz, amai aquela pessoa. E aí ele completa dizendo, fazer o bem ao que vos odeia. Ao bem ao que vos odeia. Então, o objetivo daquela senhora, daquele homem que chegou como vítima, é amar. Vos odeia, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Você tem que orar para aquela pessoa. Então, se você está sendo machucado por alguém, se você não está orando por essa pessoa, você ainda não entendeu o Evangelho. É que o mal que ela fez com você está fazendo com que você continue mergulhado no meio da mágoa, da angústia, da raiva, da tristeza. Então, há uma necessidade do processo de libertação. Então, tem pessoas que justificam as suas dores
e ficam na lama do sofrimento. Olha o que fizeram comigo, olha o que aprontaram comigo, olha que decepção aquela pessoa me fez. Tudo bem, ela fez tudo isso para você. Mas a pergunta é, você quer passar a vida toda se lamentando do que fizeram com você, ou você quer sair dessa situação e ganhar sua independência? Então, tem pessoas que vão viver lamentando a sua vida e vão ter pessoas que vão querer sair dessa dor. O que o Espiritismo diz que pela emoção você não sai. Porque a emoção não deixa você ver além do seu sofrimento. Não deixa você ver. Aí vem a frase que os Espíritos colocam no Evangelho, que para mim é a única razão que faz com que você possa perdoar um pedófilo. Que você possa perdoar o assassino do seu filho. Olha o que eles dizem. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar o inimigo é pedir perdão para si próprio. O que isso quer dizer? O Emmanuel diz o seguinte, pelo Chico Xavier. Perdoar o inimigo é saber que você fez igual ou pior. Porque quando você se coloca como vítima, o outro sempre é o agressor. Você é a vítima. Quando ele diz, você perdoar ele é pedir perdão a si mesmo. Quer dizer, eu fiz igual ou pior, nessa vida ou em outra. Né? Ou nessa vida ou em outra. Eu cometi o mesmo crime. E agora eu estou sentindo a mesma dor na pele. Aí eu me igualo à pessoa. Meu Deus, será que eu fiz isso mesmo? Fez. Senão você não estaria enfrentando isso. Então, uma pessoa, quando ela é estuprada, o espírito dela tem comprometimento com o estupro. Ela precisou vivenciar a dor. Não sei em que vida ela fez. O Espiritismo diz, esqueça o seu passado. Esquecer o passado é uma bênção. Mas se você quer saber onde você errou, veja onde você sofre. Então, se nós estamos sendo agredidos por palavras, por gestos, por atitudes, o nosso espírito tem comprometimento. Aquela pessoa, aquele pedófilo, aquele violento, está sendo um instrumento que a lei está utilizando para que eu passe pela dor que eu preciso passar para me limpar. E aí o que acontece? Eu tenho que entregar essa pessoa para Deus, Deus cuide dessa pessoa e tenho que levar para a justiça. Então, se um pedófilo ataca uma criança, ele tem que ser preso, tem que ser condenado, tem que ser retirado da sociedade. Lei dos homens. Mas a lei de Deus vai fazer com que eu analise essa situação de uma forma diferente. A primeira é, esse pedófilo é seu irmão. Esse pedófilo é filho de Deus. Você tem que amar. E você fez igual ou pior, senão você não estaria nessa situação. Por isso, quando a gente está sofrendo, qual violência seja, de quem quer que seja, dobre o joelho e peça perdão, mesmo sem saber o porquê. Porque aquilo não foi o acaso. Eles continuam dizendo para a gente. De todas as provas, aí vocês cada um imaginem a prova que seja, está no Evangelho. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. A emoção, o sentimento, carinho, o amor. De todas as agressões, essa é a pior de todas. Que suporta com coragem a miséria das privações materiais. Isso quer dizer, problemas financeiros, problemas físicos, doenças. Então, está todo mundo sofrendo. Só que a pessoa está lá firme, lutando para viver. Aí ele diz, que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, fugindo da ingratidão dos seus. Então, os Espíritos estão dizendo para a gente que de todas as dores que tem na Terra, a mais grave, a mais torturante é quando você sofre pelos seus. Por isso que eu escolhi pedófilo. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa. Então, quando uma pessoa chega doente na casa espírita, ela às vezes vai dizer, eu estou doente, mas eu vou fazer tratamento, estou sofrendo aqui. Mas se ela chegar com ingratidão do filho, é muito mais grave do que aquela doença que ela está passando. Ele está colocando para a gente. Para isso, porém, é preciso que se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro.
Espiritismo é orientação. Ele está dizendo o seguinte: você resolveu sair dessa situação? Resolvi. Se espiritualize. Matéria, materialista, só leva você para o desespero. Ele está dizendo para a gente: para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar. Preciso olhar para o meu passado e para o meu futuro. Aí já separa quem é espírita de quem é materialista, mesmo sendo católico, evangélico. Porque a partir do processo que você não aceita a reencarnação, que você não entende o processo de uma vida única, que teve passado, tem o presente, vai ter o futuro, todas essas violências que nós enfrentamos não faz sentido. Não faz sentido. Como eu vou perdoar uma pessoa que fez isso comigo? A gente está em setembro, mais uma vez lembrando. No Evangelho, quando vai falar do suicídio, ele diz que um paciente chega para um psicólogo, para um médico, e diz assim: doutor, se eu morrer, o que acontece comigo? Aí o médico materialista diz: tudo. Acaba tudo, doutor? Tá bom. Eu vou me matar. Eu não quero viver nesse sofrimento. Aí eu acabar com tudo. Então eu começo a mudar a minha vida quando eu aceito. Isso é individual. A gente pode ler, pode estudar, pode falar que a vida continua, mas isso é individual de cada um. Enquanto você não tiver essa certeza de vida futura, seus pensamentos estão presos na Terra, seu sofrimento se torna muito maior. Ele deixa claro para a gente. Por isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na Terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a parar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se faz. Só acreditando no processo da reencarnação, aí eu faço a pergunta para vocês. Quem estudou sobre reencarnação? Respondam para vocês, não só responder para mim. Se você não entender a reencarnação, o processo da reencarnação, que é a base espírita, que muitas religiões criticam a reencarnação, os espíritos dizem: então a justiça infinita de Deus se faz. Eu só vou encontrar justiça, isso é dito pelos espíritos. Você só vê justiça no mal da terra se você acreditar em vida futura. Se for só uma vida única, você não vê nada. E esperais com paciência. Então, quando você vai estudando a doutrina espírita, quando você vai entendendo o processo pela razão, pela inteligência, não mais pela emoção, você começa a ficar mais calmo. Você começa a ficar mais esperançoso. Com paciência, porque explicável se vos torna. O que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Pedofilia é uma monstruosidade. Ele está dizendo para a gente: a justiça de Deus se faz e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Então, essas monstruosidades que nós vemos na terra, nós só vamos sobreviver a elas emocionalmente se a gente entender o processo reencarnatório, se a gente entender a razão. Senão, não é possível. Então, eu não posso implantar na mente de uma pessoa suportar a morte de um filho se ela não for buscar esse entendimento. Por isso que as pessoas entram em desespero. Elas não têm uma visão além da terra. Então, diante da sua dor, é melhor se matar. Quanto mais eu for me espiritualizando, mais eu me distancio das dores da terra. É o que eles vão dizer aqui na frente. Somente, não tem outra opção. Não tem passe, não tem antidepressivo, não tem caminhar na praia, não tem abraço de mãe, de pai, não tem carinho, não tem nada. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus. Porque você enfrentar uma separação, muitas vezes é bom para você. Você separa, você vai viver sozinho, depois encontra outra pessoa, vai ser feliz. Mas tem dores insuportáveis. Insuportáveis. Então, quando você está diante de uma pessoa que está passando por uma dor insuportável e você é espírita, você já vai entender somente se ela acreditar que a vida continua e que Deus é bom e Deus é justo. Não tem outra opção. Então, Jefferson, mas aquela pessoa foi estuprada, violentada, Deus é bom e Deus é justo. Não importa o que aconteça na terra, Deus é bom e Deus é justo.
e existiria a necessidade daquilo acontecer. Senão, aquilo não aconteceria. Então, difícil é eu vivenciar aquela dor. Não vai ser fácil nunca vivenciar a dor. Mas quando eu vivencio aquela dor de uma separação, de uma morte, de uma doença, de um crime, de uma violência, com a compreensão, aquilo me alivia. Então, quem vem na casa espírita se aliviar pelo passe, está se iludindo. Está se iludindo. Está tomando medicamento para dizer, eu quero passar dor de cabeça. Mas não cura do problema que gera dor de cabeça. Então, você fica só... tem gente que a gente chama do papa-passe, né? Vem tomar passe, não quer nem tomar palestra. É necessário para a gente. Essa é a visão espírita. É necessário que você liberte a sua mente pelo entendimento. O passe é importante? Claro que é. Mas ela não faz. O passe não faz você entender nada. Respeito muito o reiki, essas terapias maravilhosas. Mas se lá dentro dessa terapia que você está fazendo, você não tiver nenhum aprendizado para você mudar a sua forma de pensar, ela não é eficaz para você. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal. Não importa o que foi feito, aquela pessoa não passa impune. Mas o cara é corrupto. Ele está condenado. É só você não entrar em desespero. Agora você quer a punição dele agora. Mas os espíritos dizem, nem sempre a justiça dos homens vai prender. Um pedófilo, estuprador, um criminoso, a polícia está trabalhando para conseguir prender todo mundo. Mas eles dizem para a gente, ninguém passa impune. Agora, se você não acredita em Deus, aí a gente não pode fazer nada, é individual. Mas eles deixam claro para a gente, somente na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal. Pode dar ao homem forças para suportar com paciência. Então, o estudo espírita vai me dar força para suportar. Suportar não é fácil. Agora, como eu vou esperar que uma pessoa suporte uma dor violenta se ela não está fazendo nada para suportar? A depressão é uma base de egoísmo. A depressão isola a pessoa e faz com que ela não escute mais ninguém. Tem influência espiritual? Tem doença? Tem. Mas a base do suicídio, a base da depressão é se render ao vitimismo. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Mas está acontecendo com você. Ou você fica aí, ou você sai daí. As pessoas vão dar a mão, mas é a pessoa que tem que segurar. Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar, quanto mais os elevares pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Isso eu faço por mim, não posso fazer por ninguém. Aí vem aquela famosa frase, mas vocês espíritas são frios, né? Nem sente a dor. Nós sentimos a dor, mas não entramos em desespero, porque sabemos que faz parte. Faz parte de um processo daquela pessoa, daquela família, passar por aquela situação. Ela que não entende. Mas aí a responsabilidade não é minha. Já estou lançando por aqui, aos poucos, nós vamos ter em Criciúma, tem a AME Brasil, Associação de Médicos Espíritas, o Brasil todo, cardiologista, pediatra. Eles têm uma associação de médicos nacional, e o objetivo dele é trabalhar com dependência química, alcoolismo e drogas. A gente vai ter um grupo de apoio, como se fosse NA, AA, em Criciúma. Nós estamos estudando para trabalhar com isso. O lema é mais ou menos o seguinte: se você quer beber e usar drogas, faça, é o direito seu, livre-arbítrio. Você vai assumir as consequências. Eu não tenho nada a ver com isso. As consequências são suas. Mas se você quiser parar, nós podemos te ajudar. Então, a gente não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa quiser continuar sofrendo, desesperada, ela vai ter que escolher. Agora, eu não posso entrar no desespero porque a pessoa está diante da prova dela e não quer sair. Aquele que está do lado de quem sofre é para ajudar, não é para sofrer junto. Isso, para mim, é mantra. Sempre que vocês vêm fazer palestra, eu vou falar isso. Então, aquele que sofre por quem está sofrendo é porque não estudou. Não usa a inteligência, usa a razão. Usando a razão, você consegue entender a doença da pessoa e se protege.
Porque quando você se deixa contaminar pelo mal do outro, é que você não está preparado. Lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevares pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quem se magoa mais na terra são os materialistas. Ah, mas aquela mãe sofre muito. Aquela mãe sofre a violência dos filhos, a violência do marido, sim. Mas o sofrimento maior dela não é essa violência. O sofrimento maior dela é o materialismo. É acreditar que a vida é aqui. Aí eles dizem, para o crente, e, sobretudo, para o espírita, aí o espírita que estuda, viu, pessoal? Isso é importante a gente entender, que a gente aprendeu muito isso na Igreja Católica. A gente não pode repetir isso no Espiritismo. Católico diz assim, eu sou católico não praticante. Aí na igreja eu vou. Aí fui batizado. Então eu sou católico. Não importa o meu comportamento moral. Eu sou católico. Eu fui batizado. Espiritismo não tem batizado. Então, ser espírita não é por batismo. Ser espírita é por entendimento e vivência da doutrina. Porque você dizer espírita, legal, é fácil. Mas vivenciar essas dores com entendimento espírita é para quem estuda e se dedica a entender isso. Porque muitas vezes você vai se dizer espírita e você não entende aquele processo e se revolta. Então, ele está dizendo para a gente, para o crente, não crente, nem espírita, nem católico, mas crente que entende o processo, e, sobretudo, para o espírita, porque as obras espíritas são diferentes das outras religiões, né? Nós não somos uma religião dogmática, nós não temos santos, imagens, missas, nós temos estudo. Aqui é estudo. Temos as nossas preces, tem o evangelho, mas até o evangelho é para estudar. Porque o estudo é para nos libertar. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Mais uma vez, eles trazem para a gente o processo encaratório. Passado, vida presente, vida futura. Entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Quanto mais você dá valor para essa vida aqui, mais você se desespera quando ela não é do jeito que você quer. O processo é desapegar. Uma frase que para mim é mantra também, que diz, o Emmanuel, se você quiser resolver todos os seus problemas íntimos da alma, comece o seu curso de autolibertação, aprendendo a conviver com todos sem ter ninguém, inclusive as pessoas que você mais ama. Aprendendo a conviver com tudo sem ter nada, inclusive seu corpo físico, porque você veio sozinho para a Terra e sozinho você vai se retirar. Nós vamos morrer, ponto. O dia e a hora a gente não sabe, que não seja pelo suicídio. Porque o suicídio é um crime, porque a lei diz, você nasce, você morre. Ponto, essa é a lei. A gente não pode ficar se iludindo pela emoção. Essa é a lei. Suicídio eu fui na hora antes. Então, quando ele diz para a gente, sabe ele que pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Ele está alertando para a gente o espírito. Com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumprem suportar. Então, ele está dizendo o seguinte, na Terra tem homens violentos, tem homens maus, tem mulheres violentas, tem homens... Aqui na Terra. Ele está dizendo para a gente o seguinte, se no nosso mapa nós tivermos de encontrar essas pessoas, eles vão vir na nossa vida. Porque são as provas que nós precisamos passar para suportar. Então, essa dor que entrou na sua vida, que não é no caso do inimigo, uma outra dor qualquer, é a prova que você precisa suportar. Suportar não quer dizer que vai ser fácil. Suportar quer dizer suporte. Suporte, se apegue a outras coisas, porque essa dor veio para você. Ela é sua. Então, quando eu não aceito, mais uma vez, caindo no vitimismo, eu não aceito isso acontecer comigo, mas você luta com uma coisa que é sua. Aí nunca vai ser fácil. É melhor abrir os braços e entender o que se chama resignação. Aceite. Está lá no Evangelho, na lei do Pai Nosso, né? Na oração. Faça a sua vontade aqui na terra como no céu. Era a vontade, não era a sua. Mas se aconteceu, era a vontade de Deus. Quem é Deus? É um homem dizendo, você sofre, você é feliz? Não. Deus é uma lei que não deixa nada passar impune. O Cristo diz,
retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal, que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia. Pessoal, é muito duro isso aqui. Eu estudo e é duro para uma pessoa que não entende. Você chega como vítima, mostrando o que fizeram com você, e o Espiritismo vem e diz, ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia. Então, nós não perdoamos um pedófilo, nós não perdoamos uma violência, porque nós somos orgulhosos e egoístas. O germe do amor está dentro da gente. Foi lido pelo Evangelho. Mas a gente não consegue colocar isso para fora. É muita violência para a gente chegar a esse ponto. Por isso que a gente precisa de várias vidas, para um dia entender que a gente tem que amar essa pessoa. Mais uma vez lembrando, lei dos homens é uma coisa. Separação, você tem direito aos bens materiais. Alguém lhe demitiu, você acha que tem direito a pegar na justiça os direitos materiais? Alguém lhe roubou, você acha que tem direito? Vai para a justiça. Mas aqui é a justiça de Deus. É o meu comportamento diante daquele espírito que é meu irmão. O Cristo disse, retribui o mal com o bem, disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Que ponto a gente pode dizer aqui? Casos simples de homicídio e suicídio. Vamos imaginar, eu falei de um pedaço, agora vamos falar uma pessoa que não suportou uma traição ou não suportou uma separação, foi lá, matou a mulher e depois se matou. Ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Mais uma vez ele afirma, nós nos vingamos, nós batemos, nós gritamos, nós nos desesperamos por essa visão estreita materialista. E lembrando que essa mudança estreita para espiritual não é através de passe, de chá, de medicamento, de ritual. Na doutrina espírita é através de estudar e fazer reflexões. Poxa, pensar assim faz sentido. Pensar assim, mesmo doendo, faz sentido. Então, o desespero que nós passamos é quando a vida não faz sentido. Então, você estuda uma obra, você assiste uma palestra, você vê um filme, para você pegar um caso da vida e dizer, meu Deus, pelo olhar espírita, até que faz sentido. Porque quando não faz sentido, aí não tem por que aquilo acontecer. O reloginho passa. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Então, nosso objetivo é entender uma coisa bem simples, para mim também é mantra. Uma pessoa lhe bateu, se você deprime e fica triste, é porque a doença da violência dessa pessoa lhe deixou doente. Se você devolve a violência por atos, pensamentos ou palavras, você é tão ruim quanto essa pessoa. A diferença é que esse aqui te atacou primeiro. Aí você devolveu a violência. É tão ruim. Quando você se vinga, você é tão ruim quanto o outro. A diferença é que um atacou primeiro. O objetivo da gente é compreender, porque a violência vai vir, aí a gente já estudou um pouco na palestra, não vai se deprimir, não vai devolver a violência e vai suportar aquela dor. Vai ser fácil suportar? Não, mas eu estou crescendo. Então, para que eu não me deprima e que eu não devolva a violência, eu tenho que estar suportando. Eu estudo a doutrina espírita para suportar. Eu também tenho minhas dores. Eu não estudo só para auxiliar, eu estudo para mim. Para que eu, quando estiver diante das minhas dores, essa base que eu estudo faça com que eu suporte. Porque eu tenho filho, tenho mãe, tenho pai, tenho amigo, as pessoas podem desencarnar. Eu posso sofrer violências. Na hora que eu sofrer a minha violência, eu vou para o chão. Mas eu tenho bagagens de estudo para me levantar. Quem não tem, o desespero vem. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes.
erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cobrir-se de espinhos. O que ele quer dizer aqui? Quando você perdoa uma pessoa que fez o mal, a sociedade vai te chamar de covarde. E aí os Espíritos comparam a gente com Jesus. Que quando você compreende, você não vai sofrer dos espinhos. A coroa de Jesus é de espinhos. Espinhos é a pessoa lhe atacar. Não, eu quero ele preso, mas eu não quero o mal dele. Que a vida siga. Eu vou orar por aquela pessoa. Não vou mais me alimentar daquela pessoa. Aí a pessoa vai lá, os outros falam, mas tu ainda vai falar com aquela pessoa, tu ainda vai atender aquela pessoa. Mas ele te traiu, ele te bateu, ele te abandonou. Mas eu vou lá. Não quero mais ele. Não vou mais viver com ele. Mas eu não tenho mais ódio por ele. Não tenho mais mágoa por ele. Se libertou. Esse processo não é lento. Esse processo é lento. Não é fácil. Penoso vos é o sacrifício de amares, os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Se odiasseis, como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Quanto que dura isso? Se você odiar aquela pessoa que te fez o mal, você não vale mais do que ele. Já essa é a tua opinião? Não. É dos espíritos. E eu concordo com ela. Ah, Jefferson, mas o espiritismo pensa assim. Ele não obriga ninguém a aceitar. Não obriga ninguém a aceitar. Ah, aqui é a verdade, o espiritismo é a verdade. Não. Ele convida as pessoas a estudarem, a refletirem, pensarem. E quando a sua consciência disser, faz sentido agir assim, eu vou orar pelos que me fizeram mal. Vai fazer bem para mim. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. A prova que a gente está passando, os Espíritos estão dizendo, não se queixe dessa prova, não reclame dessa prova, ela é sua. Aí eles dizem, se você não pode reclamar da prova, você também não pode reclamar do instrumento. Porque aquela pessoa foi um instrumento que a lei usou para que alguém passasse pela dor que precisava passar. Então, se alguém é comprometido e precisa de uma prova, a lei vai colocar na vida dessa pessoa uma outra. Mas já porque meus relacionamentos são tão ruins, tem a ver com o seu passado espiritual. Enquanto você não mudar, você vai atrair esse tipo de pessoa para você. Quando é que vai mudar esse tipo de pessoa para mim? Quando eu crescer. Quando eu me tornar uma pessoa melhor. Quando eu começar a refletir o meu comportamento. Quando eu dobrar meu joelho e começar a pedir perdão. Se em vez de se queixar, agradecer a Deus, aqui complicou mais. Né? Deus me abandonou, Deus não sei o quê, porque Deus fez comigo. Aí ele diz, se em vez de se queixar, agradecer a Deus. Pessoal, isso aqui é muito duro. Você está enfrentando a maior dor da sua vida e os Espíritos estão dizendo, agradeça. Porque essa dor que está te levando para o chão, que está te estraçalhando, talvez seja ela que te transforme na pessoa melhor. Porque até então, você não estava querendo mudar. Mais uma vez, eu só vou mudar se eu tiver um olhar para o passado, para o futuro, e se acreditar que Deus é bom e Deus é justo. Uma vida só, esse ensinamento não faz sentido. Se em vez de se queixar, se agradecer a Deus e experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. De uma forma simples. Uma pessoa foi abandonada quando criança, virou órfã. Órfã, ela foi para o fundo do poço. Ela só foi órfã e abandonada porque essa criança, o espírito que habitava essa criança tinha comprometimento no passado, então ela não seria abandonada. Essa mãe e esse pai que abandonou essa criança foram os instrumentos que a lei utilizou. Espíritos imperfeitos que vão passar por esse ato. Mas eles foram os instrumentos que fez essa criança ir no fundo do poço para se reerguer diferente. E ela se reergueu e se transformou num homem bom, mesmo sendo abandonado pelos pais e pelas mães. Essa transformação aconteceu porque ele foi abandonado. Aí estão dizendo, se em vez de queixar, agradecer a Deus pelo experimentado, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo e demonstrar a sua paciência e sua resignação. A pessoa que te traiu, que te abandonou, que te ofendeu,
Quando você evolui, você diz, meu Deus, tenho que agradecer. Talvez você não tenha coragem de ir lá e dizer para a pessoa, obrigado. Mas aquela dor causada por ela te levou no fundo do poço e fez você levantar diferente e melhor, só aconteceu porque ela fez aquele mal. Só aconteceu porque você teve que enfrentar aquela dor. Então, a dor é uma oportunidade que a lei nos dá para nos levantar diferente. Mas que a gente só fica diferente se usar a razão, se usar a inteligência. A emoção não vai deixar você fazer isso. Caminhando para o encerramento, ele vai dizer: mas se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Você não perdoa, você não aceita o que o outro fez com você por ser orgulhoso e egoísta. Só por isso. Nós não queríamos que eles fizessem isso com a gente. Eu não queria que ele tivesse atacado meu filho. Eu não queria que ele tivesse morrido. Eu não queria estar doente. Tudo que a gente não quer e que acontece, a dor é o nosso egoísmo. A gente tem que dobrar o joelho, faça sua vontade aqui na terra como no céu. Testar a nossa paciência, a nossa resignação. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles e desejar-lhes o bem e não o mal. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Aí a gente olha para o Chico Xavier, a gente olha para um Papa, a gente olha para um líder religioso. Meu Deus, essas pessoas conseguem fazer isso e eu não consigo. Por quê? É diferença de grau evolutivo. Tem pessoas que é ofendida, violentada, e mesmo assim também estão sofrendo, mas, meu Deus, não sei como é que aquela pessoa aguenta. É porque o espírito dela já é um espírito mais evoluído para passar por aquela dor. E muitas vezes nós não somos. Então nós temos que correr atrás, através do entendimento e da fé. Que a paz esteja com todos. Obrigado, Jefferson, pela palestra. Fica o convite para retornar outras vezes. Meras palavras, pequenos gestos vos atentam para a observância do fluir dos pensamentos. Mínimos momentos de pouca gratidão, observação das expressões e condutas de outro irmão que também, embora não reconheçamos, está em caminho de evolução como todos. Temos a necessidade de aprender a nos observar. A reflexão sobre o outro é a nossa sombra, que não admitimos que pretendemos direcionar no olhar alheio para a transferência de culpa. Os nossos gestos, palavras e ações refletem a intimidade. Conhecer a si mesmo é ajudar o próximo na implementação fraterna e amorosa. Assim podemos dizer que se alguém está na angústia ou no momento de elevação espiritual, é uma centelha de cada um que ali se encontra. É a virtude fraterna com a humanidade e o elevar das dificuldades em bênçãos para mundos melhores. Assim fazia o mestre Galileu em meio à multidão aflita por momentos de amor. Amor que não se opunha ou julgava a ninguém. Todos eram pela sua luz de pureza, filhos, devedores ou não, mas os acalentava para observarem o caminho do bem diante do livre-arbítrio de cada um. Oremos e vigiemos conforme ele nos ensinou. Não olhemos o que e nem a quem sejamos fraternos na caminhada reparadora que nos foi oportunizada. Sentimentos fraternos de muita paz e que possam estar presentes em todos os dias dentro dos nossos lares. Queridos irmãos, sigamos agora com nossos pensamentos em Deus e Jesus. Daremos sequência agora ao passe. Podem seguir sentados. Faremos ele aqui mesmo de forma coletiva. Basta para isso estarmos receptivos, vibrando nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus nosso Pai, conceda a todos nós, todos aqui presentes, os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos, conforme as nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor nesse momento em forma de boas energias através da espiritualidade amiga responsável pelos passes de hoje.
Pai nosso de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está em toda parte. Santificado seja o vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar os nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário para a nossa atual existência. Nos ensine o perdão para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para que então não caiamos nas tentações do caminho e livrarmos do mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalante nosso espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando dessas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos uma abençoada semana. E que assim seja.